Olá, pessoal. Eu sou a Tanise e essa é a Marjorie. Nós somos alunos de Psicologia da Faculdade Sobresp. E nós estamos aqui começando hoje 3 histórias, uma jornada em busca da saúde mental. E o primeiro assunto a ser abordado hoje é sobre a importância do cuidado mental e psicológico para pessoas com deficiência física. E hoje estamos aqui com o Brawler, contador, músico e pai do Enzo, autista de nível suporte 3. Isso Seja bem-vindo, aí. Brawler. Obrigado, Marjorie e Tanise. Vai ser um prazer esse bate-papo, trocar ideia, aprender um com o outro, né? E é importante salientar que esse tema é um tema que mais do que nunca precisa ser explorado. A gente vem da maior onda de problema a galera emocional de um modo geral, né? Para vocês é uma oportunidade muito boa. Quem virar psicólogo vai ficar rico, porque todo mundo tem um problema ou precisa de suporte em alguma área. E a gente vê que é um assunto que, mesmo que tenha ainda uma representatividade maior, pouca gente fala sobre o tema. E como a gente está num município menor, a gente já não tem tanto acesso a isso. Então vai ser muito massa trocar ideia com vocês. Muito bacana. Brawler, e a primeira coisa que a gente queria saber é como foi. Como foi o processo do diagnóstico? Qual era o contexto? Quais sinais vocês foram notando? Conta pra gente qual foi o caminho até vocês descobrirem o diagnóstico do Enzo. Sim, show. Boa pergunta. Eu acho que o grande ponto inicial é que o autismo hoje ele não tem um porquê. Por que alguém nasce no espectro autista? O que aconteceu durante a gestação? A ciência ainda não dá uma explicação concreta sobre isso. A gente sabe que existem alguns indícios de deficiência de algumas vitaminas ou excesso de outras, mas o porquê a gente não sabe. E aí, voltando para o contexto do Enzo, o Enzo, com 11 meses de idade, ele começou a dar sinais disso. A gente tinha ido num Pesquipag e estava com um amigo médico, o Dr. Neemias, e ele falou, Braulio, o Enzo está dando alguns sinais que não se enquadram no padrão de idade dele. E aí a criança ela tem uma janela do que ela tem que desenvolver a cada período. Uhum. E aí a gente foi atrás, ele teve gestação, a mãe teve gestação normal, parto normal, então não houve nenhuma intercorrência. E aí, quando a gente chegou em Lusiânia, a fonoaudióloga falou, olha, existem alguns sinais assim, só que ele é muito novo, vamos começar a investigar. E a gente iniciou esse processo de investigação. Até então, há 6 anos atrás, aqui tinha 2 profissionais só que tinham conhecimento para isso. Então, foi bem no início. Bem no zero da coisa toda. Porque né? eu acho que a gente ouve falar sobre autismo, não passam de 10 anos. Né? Então, a gente vê que cada dia mais a questão da consciência e até de suporte em escolas tem melhorado. Mas quando vocês descobriram, era bem no início de tudo aquilo. Sim, e aí a gente pegando um gancho no que você disse, o grande problema é que hoje todo mundo fala, mas toda hora aparece alguém autista novo. Não é que aparece, é que não existia um diagnóstico. Então, a partir do momento que eu não tenho como identificar, e hoje eu tenho mecanismo para isso, obviamente o número vai disparar. Então, numa população que a gente tinha, sei lá, 20, 30, pra você ter ideia, o município de Cristalina hoje tem mais de 500 pessoas no espectro autista. Nossa, é um número bem em alto. nível infantil, em nível jovem e em nível adulto. Então, como o diagnóstico aumentou, aí tem gente que fala, mas agora todo mundo é autista ou tem TDAH. Não, as ferramentas para isso que mudaram. E aí, com isso aparece um grande problema. Começaram a banalizar diagnóstico. Então, quando a gente fala de autismo, quando a gente fala de uma pessoa que está no espectro autista, por trás daquele diagnóstico existe um monte de coisa. Para mim, como pai, para a Stephanie como mãe, o grande primeiro impacto é que era tudo muito novo, ninguém sabia como é que funcionaria, só que a gente vai e começa a procurar o que é, o que pode acontecer. E aí o autismo hoje, depois de 2024... a CID, que é o Código Internacional de Doença, o autismo não é doença, mas tem uma CID, né? Como a gente trata transtorno, tem uma CID que identifica. Então, hoje a gente tem autista com nível 1, 2 e 3 de suporte. Ou seja, não significa que a pessoa que tem o nível 1, ela é uma pessoa que seja mais grave que o nível 3. Não. Significa que essa pessoa vai precisar de mais suporte para algumas coisas. Então, hoje a gente tem acesso a mais informação e a nível mundial. Só para eu entender melhor. Sim. O nível de demanda de cuidado. Vamos supor que o 1 é um cuidado menor ou maior do que o 2? Como que é isso? Não, é do menor para o maior. Então, sim. Teoricamente seria mais leve, o 2 moderado e o 3 severo. O severo significa que ele vai precisar de mais suporte para fazer coisas no dia a dia. O 1 de menos suporte. Geralmente, uma criança que está no espectro 3, no nível 3 de suporte, ela não tem a fala desenvolvida.
Então, quem está no nível 1 e 2 já tem a fala. O 2 talvez não tenha tanto vocabulário, mas consegue se expressar melhor. No 3, via de regra, a criança tem a fala que vai vir bem depois. Por exemplo, o Enzo começou a falar as primeiras palavras com 6 anos de idade. Agora, é bem recente. Então, até então, a gente ficava todo dia se questionando. Será que meu filho vai falar? Será que não vai? Será que um dia eu vou ouvir meu filho me chamar de pai? Será que um dia eu vou ouvir meu filho falar assim, te amo? E aí começa a nascer no pai e na mãe um monte de fantasma. Entendeu? Que é um... Não adianta a gente falar e trazer que é um negócio bonitinho, porque na prática não é. Totalmente diferente, né? Sim. Aí eu tenho uma curiosidade de saber como foi a reação de vocês, dos familiares, sobre a questão disso. Então, Marjorie, eu vou te ser bem sincero. Quando você recebe o diagnóstico, abre um buraco assim no mundo. E sua vontade é desistir de tudo. E olha que a Tanise, a gente já se conhece há muitos anos, né, Tanise? Então, a Tanise me conhece desde criança, da adolescência. Adolescente. E eu ela. Então, quando você recebe esse diagnóstico, parece que abre um buraco e você fala, putz, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, parece que foi desconstruído nesse momento. Acaba que você parece que... Sua vontade é literalmente de, putz, se Deus pudesse me levar embora, eu queria. Porque quando acredito que você ainda não tenha filho, né? Não. Quando o pai ou a mãe ou um casal idealiza de ter um filho, você idealiza um monte de coisa. Fala, meu filho vai pescar comigo. Meu filho vai jogar bola comigo. Aí eu vou pra fazenda, meu filho vai comigo. E aí, quando o autismo ele se apresenta, você sabe que daquele dia pra frente, sua vida toda vai mudar. Entendeu? Acontece Então, muito, tudo né? aquilo que a gente projetou, você tem que desconstruir, entender todo aquele processo de luto, porque é um luto. Não adianta a gente falar que, ninguém fica feliz com o diagnóstico do autismo. Não. Muito pelo contrário, é a mesma coisa que você receber. Acho que vocês vão receber a Priscila, eu acho, né? Sim. É a mesma coisa de receber um diagnóstico de câncer. A diferença, eu vou fazer uma analogia meia boba, mas é assim, no câncer você vai ter a possibilidade da cura ou da morte, certo? Sim. No autismo, não. É No autismo, incerto. você sabe, é certo e é uma vida que, enquanto ele estiver aqui comigo, com o pai e com a mãe, você sabe que ele vai ter, porque o autismo ele não tem cura. Por isso ele não é chamado de doença. Doença é aquilo que é curável. Transtorno é aquilo que te afeta, mas que não tem cura. Então um dia ele pode diminuir de um nível suporte 3 para o 2. Mas deixar de estar no espectro autista, jamais, não tem como. E aí, quando a gente conversou, você falou uma coisa que, inclusive, nós pensamos no seu nome justamente por causa disso. Porque o apoio psicológico ou a força psicológica do cuidador, ela é tão importante ou mais do que o cuidado nesse espectro, né? Porque o suporte, a demanda diária de rotina, ela é totalmente diferente. Me fala um pouquinho sobre como você lidou. Você é uma pessoa que, como você já citou, a gente se conhece há muito tempo, então você sempre foi muito alegre, muito otimista. E eu acredito que a parte psicológica sua, ela sempre foi positiva. Sim. Vamos dizer assim. Sim. E como foi nesse momento? E como você acha que tua postura, esse teu padrão ajudou nesse processo? Acaba que, assim, é igual eu te disse, o homem, a mulher, fisiologicamente e biologicamente, a gente é diferente. Então, a mãe recebe de um jeito, o pai já recebe de outro. O pai, quando recebe a notícia, ele entra naquele botão da caixa do nada, né? E fica lá na caixa do nada há muito tempo, tentando processar aquilo tudo e entendendo que vai precisar ser suporte para isso tudo também, o que é mais complexo ainda. Quando você me mandou a mensagem de semana, eu que ainda brinquei com você, que é o que eu te falei. Quem precisa de cuidado é muito mais o pai, a mãe, ou o avô, o tio, do que a própria criança. Porque o Enzo, enquanto Enzo, para ele o mundo dele é perfeito. O autista não tem problema com o mundo. O problema é nosso em trazer ele para o nosso contexto do dia a dia. Então, enquanto ele está lá, para quem não sabe, o autista alguns têm uns movimentos repetitivos, são flaps. Ele bate palma, ele sacode, ele pula. E para ele aquilo é um senso de autorregulação. Toda vez que ele faz aquilo, ele está reordenando o cérebro para tudo isso. Então, às vezes, se eu trouxesse o Enzo aqui, talvez ele entrar e o primeiro impacto seria, uou, que lugar diferente. Tem um monte de luz, tem um monte de gente, tem um monte de microfone, tem um monte de coisa. Para ele, a quantidade de estímulo influencia no comportamento dele. Então, entender tudo isso foi um processo muito complexo. Para mim também, eu não vou te falar que eu fui o super-homem, o que eu sou, porque ninguém é. E aí, num primeiro momento, eu fiquei bem, assim, a ponto de questionar Deus. Pra
Pra você ter ideia. E eu sou um cara que sou criado, né? Tô na igreja desde nenenzinho. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, pô, Deus, eu fiz tudo certo. Eu fui um cara que te serviu a vida inteira. Tô aqui na igreja a vida inteira, sempre fiz tudo, sempre participei de tudo, casei, fiz tudo como modelo perfeitinho de tudo, mas na minha vez não veio perfeito. E aí vem aquele monte de interrogação, né? Só que ao mesmo tempo você entende que Deus ele é fiel e se você exerce a fé cristã, é incondicional. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu fui parar para entender e falar assim, Deus, se o Senhor me deu, tem um propósito. Talvez a vinda do Enzo foi para que outras pessoas entendessem o que é amar de verdade. Porque quando você tem uma criança no espectro autista, primeiro você desconstrói tudo. Primeiro você vai entender que tudo que você tinha como um padrão deixa de ser um padrão. Eu tinha uma carreira, eu era um cara seletista, eu trabalhava 8 horas por dia. E aí, quando o Enzo veio e ele foi se desenvolvendo, eu tive que parar para pensar e tomar a seguinte decisão. Eu vou precisar de arrumar minha carreira para viver em função dele. Isso é um negócio muito complexo. Porque eu sou músico profissional, sou contador também, tenho mestrado na área de contabilidade. E você fala assim, nossa, eu podia estar tocando hoje para uma grande banda. Por exemplo, eu tive convite recente para estar tocando lá com a galera lá com o sobrinho do Gustavo Lima. Agora tem 6, 7 meses atrás. E aí o cara te faz um salário legal, uma proposta legal, só que você lembra que você tem um filho. E aí muda, inverte tudo. Pô. Quem é a prioridade? A prioridade hoje vai ser viver o meu sonho ou dar suporte pro meu filho ter qualidade de vida. E aí é igual eu te disse, às vezes você se questiona, você fala, e aí? Como é que faz? Mas você tem que meter um sorrisão no rosto, falar que tá tudo bem. E eu acho que externalizar tá bem, conta muito. Pra você ter ideia, tem... No caso do espectro autista, agora há 3 dias atrás, teve um pai que matou o filho porque não conseguia mais cuidar. E aí ele preferiu matar o próprio filho para falar assim, ó, vou ter paz agora. Porque não é, como eu disse no começo, não adianta a gente florear, é muito complexo. Por exemplo, o Enzo ele tem uma rotina, e os autistas, de modo geral, ele é como se fosse um computadorzinho. Mudou a rotina, dá pane, entra em curto. Então ele tem a hora de acordar, ele tem a hora que ele toma banho, ele tem a hora que ele vai para terapia, a hora que volta para terapia, vai para casa, almoça, volta de novo pro colégio e sai do colégio. Então o Enzo, diferente de uma criança fora do espectro, o Enzo ele tem quase que uma rotina de soldado. Ele, por exemplo, seu filho, se ele estudar à tarde, de manhã ele faz o quê? Brinca e vai fazer tarefa. Uhum. O Enzo não tem esse... Vou usar uma palavra talvez meio forte. Ele não tem esse direito. Todos os dias ele tem que estar em terapia. Então, ele faz terapia de segunda a sexta. Ele é atendido por fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, neuropediatra, neuropsicólogo, psicopedagogo. Então, isso é fora da rotina da escola. Então, teoricamente, ele estuda 2 vezes durante o dia. De manhã, ele estuda para desenvolver as habilidades motor e social, e à tarde, a parte cognitiva escolar. Então, acaba que hoje eu tomei uma decisão, fui trabalhar para mim, então eu faço meu próprio horário, todos os meus clientes sabem da condição do Enzo. Então, quando eu fecho um contrato, o meu cliente sabe disso. Às vezes eu vou estar aqui e o meu telefone vai tocar. E aí vai ser a escola. Braulio, vem aqui buscar o Enzo, porque o Enzo não está conseguindo ficar com os coleguinhas. E você tem que desmontar seu dia todo, ir lá e atender essa demanda. Então, acaba que o pai e a mãe, se ele não tiver o acesso ao tratamento psicológico ou um amigo psicólogo, alguém da área, fica muito complexo dele lidar com a questão de emoção. E não só a questão do profissional, né? Eu acredito que a gente se regula de várias formas. Sim. Né? De ter outras fontes de apoio, questão de cuidado, de olhar para si também. E eu acredito que esse seja um desafio, até quero saber o que você pensa sobre, porque dentro dessa rotina, de uma rotina que não permite uma flexibilidade, como vocês fazem para ter esse tempo de olhar para vocês, sabe? Qual é a busca que tem sido feita? Porque é tão importante, mais uma vez reforçando isso, de cuidar, olhar para si para poder cuidar. Eu gosto muito da analogia que as pessoas usam sobre a questão do avião, que quando tem algum problema, nós primeiros colocamos a máscara para depois a gente salvar o outro. Você conseguiu fazer isso? Para você ainda é um desafio?
Como você vê essa questão do autocuidado nesse contexto? O grande ponto aí, Tanise, é a rede de apoio. A partir do momento que você tem alguém que foi diagnosticado, está no espectro autista, você necessariamente vai precisar de uma rede de apoio. Porque o que acontece? Se for, vamos pensar que seja um pai e uma mãe que só são os dois numa cidade e não tem mais ninguém. A parte de vida social vou praticar um esporte, ela acaba que fica nula. Porque fica muito complexo. Por exemplo, tem criança que, se o pai se afastar, ela entra em crise. Você vê o tanto que a rigidez cognitiva é alta. A ponto de, o pai vai tomar banho e o filho tem que sentar no vaso do banheiro e ficar junto do pai, esperando terminar de tomar banho. Porque se o pai sai de perto, entra em crise. Então, é bem complexo. No meu caso, eu fui casado há 11 anos e a gente divorciou. E aí, um dado interessante. Na maioria, o índice de divórcio nas famílias que têm uma criança no espectro autista é altíssimo. Na verdade, é o maior que tem. Nas famílias, nas famílias que têm uma pessoa com TEA. Por quê? Por causa dessa questão. E aí, quando a gente divorciou, a gente tem guarda compartilhada. Então, eu pego o Enzo na sexta-feira, hoje à tarde, 5 horas da tarde, vou até sexta da próxima semana. E a mãe pega e vai até a próxima semana. Em momento nenhum, nunca me furtei da responsabilidade. Muito pelo contrário, eu vivo em prol do Enzo. Eu mudei todo o meu estilo de vida e até a decisão de divorciar foi balizada na qualidade de vida dele. Parece ser um negócio meio... Às vezes soa para uma pessoa normal ouvir isso e falar assim, não, mas como é que o cara pode falar isso? Hoje, como a gente tem a guarda compartilhada e a mãe fica 7 dias, eu fico 7 dias, aí você consegue voltar a desenvolver essas outras áreas da vida. Hoje eu tenho condição de ir na academia. Há 2 anos atrás era quase impossível. Por quê? Justamente por isso. Você fala, mas não são 2? São 2. Só que a rigidez comportamental exerce, ele praticamente quer que os 2 estejam juntos. Entendi. E aí acaba que você não tem isso. E aí, como eu tenho rede de apoio e a Stephanie também, tudo fica mais fácil. Eu preciso sair. Pai, mãe, você pode ficar com eles um pouquinho? Eu preciso tocar. Por exemplo, eu toco. Então, eu trabalho com música também. Na semana que ele tá, essa semana mesmo eu tive que tocar em Brasília, na quarta-feira. E aí ele estava comigo. Então, o pai, o vô e a avó ajudam. Porque senão, teoricamente não. Sendo bem prático, seria quase que impossível você fazer isso. Então, acaba que as decisões que a gente toma na vida fica tudo balizada nele. Por exemplo, eu quero viajar para os Estados Unidos. Beleza, eu tenho que me programar para tirar uma semana de férias que seja uma semana que não coincida para não estar. E aí o Enzo, assim como comigo e com a mãe, o Enzo é colado em mim, é tipo apaixonado. Tipo, eu saio de perto, ele, pai, já fica procurando. Então, às vezes, essa semana eu tive que tocar, ele foi dormir com a avó e ficava me chamando. Então, é um elo muito forte. E eu optei, igual como eu disse, eu optei em viver pelo meu filho. Então, tudo aquilo que você tinha de sonho, então, brother, você desconstruiu. A nossa vida é feita de desconstrução e reconstrução. Às vezes você pega uma casa pronta e não gosta, o que você faz? Você não reforma? Então, às vezes, a gente é obrigado a reconstruir o nosso projeto de vida. Eu podia muito bem me furtar disso. Falar, não, mãe, você vai ficar com a guarda, o que for cabido para mim eu vou pagar e tá tudo resolvido. Mas jamais faria isso. E tem muitos casos assim. Aqui em Cristalina tem casos de mães que abandonaram os filhos. Você tem ideia do quão grave é. E aí eu acredito que eu jamais vou me colocar na posição de julgar. Porque cada um sabe de si, entendeu? E aí vocês falaram que o último episódio vai falar sobre a questão do suporte, de como ser atendido, né? Isso envolve uma série de coisas. Hoje, por exemplo, a gente tem o CAPS no município, né? Mas imagina que vai lá 400 pais para ser atendido no mês. Como que faz? E são várias questões, né? Não só a psicológica, financeira, disponibilidade de tempo. É um desafio muito grande. Mas uma fala sua que eu achei muito bacana, que é sobre a gente viver o luto do momento na nossa vida. E não comparando, porque eu acho que cada um tem uma realidade e os contextos são diferentes, mas a gente passa por várias mortes, né? Sim. Porque para existir o Brawler pai, o Brawler adolescente, ele teve que deixar de existir. E eu acho que o descontentamento emocional, ele vem muito de quando a gente se apega a essa fase que não vai voltar. Aquele Brawler não existe mais, a Tanise da adolescência não existe mais. E aí, essa ressignificação, é muito bacana ver a forma com que você encarou, porque é exatamente isso. Ok, eu vou fazer o meu funeral, vamos dizer assim, daquela parte. Existe uma dor
existe uma entrega necessária, só que existe a possibilidade de um recomeço ressignificado, porque a vida, ela condiciona a gente a algumas coisas, né? A gente, citando aqui nesse momento a questão da deficiência física, que tem pessoas que nascem com uma deficiência física, como é o caso do Enzo, ou a questão, por exemplo, o meu pai, que perdeu a visão já adulto. Você vê que existem muitos desafios, mas a importância e a possibilidade de reconstrução, ela é muito animadora, porque junto com o renascimento vem novas forças, né? Eu vejo assim comportamentos que talvez você jamais imaginou desenvolver e é tão bonito e admirável ver como isso te construiu e tem construído. É muito bacana ouvir essa história, faz a gente refletir muito. Eu acho que a consciência de nós que convivemos de forma indireta ou quem convive de forma direta, saber como funciona é muito esclarecedor para que a gente mude a postura, Sim. tire essa postura de julgamento, né? Você citou a questão do casamento, de como a vida ela exige muitas vezes adaptações, né? E que Exato. nem sempre vão ser entendidos pelos outros. E outra, até pegando um gancho de novo, até o fato de você passar por um processo de divórcio também é outro luto. Você também precisa recomeçar em outra etapa da vida. Então, como eu te disse agora mais cedo, eu acho que a vida se resume ao agora. Se eu posso viver agora, se eu posso dar a melhor condição de vida para meu filho agora, eu vou fazer isso agora. Ah, mas amanhã eu preciso ganhar 20 mil porque a terapia vai aumentar. Não. Se eu ficar na neura do amanhã, eu deixo de viver o que meu filho é hoje. Falando rapidamente, o tratamento de uma criança no espectro autista é caríssimo. Caríssimo. Eu te falo que é como se fosse um buraco que você só vai jogando dinheiro. Imagina que o Enzo tem terapia 5 dias na semana, 4 horas diárias. E cada profissional desse, o mais barato é R$200 a hora. E o mais barato e o mais caro, que é o TO, R$400. Então, só dele dá, em média, R$13.500 só de terapia. E aí, te fala, brother, mas e como é que você fez? Na época, eu fiz um plano de saúde. E aí, a gente volta lá no começo que a gente estava falando dos diagnósticos. O Enzo tinha um plano de saúde, até então estava em descoberta de estar no espectro ou não. Descobrimos que estava, beleza. Ó. O plano foi e começou a custear o tratamento. Chegou num ponto, eu recebi um e-mail e o plano falou assim, a partir de hoje não tem mais. De maneira unilateral. Entrei na justiça, ganhei em primeira instância. O plano foi e recorreu novamente. Ganhei em segunda instância. Até veio uma decisão do STJ. E aí veio uma liminar final, fazendo o plano custear isso. Só que essa é a realidade, não é a realidade de todo mundo. Não. De cada 400 famílias que tiver uma criança no espectro autista aqui, eu te afirmo que nem 60 tem plano de saúde. Entendeu? E para crianças que estão no nível de suporte 3, a FDA, que é a Federação Americana lá da Saúde, eles falam que teria que ser pelo menos 40 horas de intervenção semanais. Nossa. Como que você faz isso? É impossível. Então, acaba que tem dados aqui em Cristalina de mãe que tem uma terapia no mês. Com a criança que está no nível de suporte 3. Que qualidade de vida que ele vai ter? Então, acaba que quem que vai ser o grande profissional da intervenção vai ser a mãe. Então, quando a gente lida e vê o diagnóstico e recebe o diagnóstico, a primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso estudar. Vocês têm um caso lá, um colega de faculdade, o Bruno, que trabalha com sim. o filho dele, ele começou a estudar psicologia por causa do filho. Tá vendo como é que o jogo muda, que é o que a gente está falando aqui? A necessidade te faz se tornar outra pessoa. Eu fiz um curso de terapeuta também, agora eu vou fazer outro. Por quê? Você descobre que você vai ter, meu filho. O meu ideal de vida é que eu vá e ele fique. Então eu preciso preparar ele todos os dias para ele ter um mínimo de qualidade de vida para também viver. E parece um negócio meio sonhador, mas não é. Daqui um dia eu não vou estar. E aí? E o depois? Sabe qual que é a maior questão do pai e da mãe autista? O que vai ser do meu filho se eu for embora? Precisa de suporte, não tem? Tem família que só tem o pai e a mãe. E aí? O que vai acontecer? E isso traz também uma reflexão para questões públicas, né? Sim. Para começar a pensar. Eu acredito que existe uma demanda e um empenho muito grande já de pais nisso, mas o apoio da população,
trazer clareza para isso, para que todo mundo se una nesse propósito, é muito bacana, porque a gente precisa de políticas públicas que invistam, que olhem com essa visão de cuidado e do que vai acontecer depois, porque é uma realidade que não existe o mundo do outro. Não. Nós estamos todos no mesmo barco. Exatamente. Né? O mundo tá aí, talvez algumas coisas na sua vida influenciem menos na minha, mas a gente não passa ileso um ao outro. E ter essa visão de coletividade mesmo, de entender que se a gente se unir, nós somos mais fortes, unidos, é muito bacana. A gente já está partindo para o final e eu queria que você deixasse, Brawler, uma mensagem, um conselho para quem está começando, né? Quem recentemente descobriu ou tem visto alguns sinais. O que você sugeriria de como se comportar, onde buscar ajuda? O que você que já desbravou grande parte desse caminho, que você daria de dica? Eu acho que o acho não, tenho certeza, é buscar suporte. É o primeiro ponto. Para vocês terem ideia, em dados numéricos, hoje no Brasil são mais de 2 milhões de pessoas no espectro autista. Nossa, que número grande. Nos Estados Unidos, a cada 31 partos, um tem vindo com uma pessoa, com a criança no espectro autista. No Brasil, você falou de dados públicos e de políticas públicas, para você ter ideia, só no censo de 2022 que a pergunta sobre o espectro autista foi incluída. Muito recente. Então, imagina que o Brasil tem mais de 500 anos e praticamente 500 anos nunca fizeram essa pergunta. O censo diz que tem mais de 2 milhões e 400 mil pessoas no espectro. Só que quantas pessoas ainda não foram diagnosticadas? Sem o diagnóstico, estima-se que hajam mais de 5 milhões no espectro autista. Então, você vai estar... Hoje, todo mundo vai conviver com autista na igreja, na escola, na faculdade, no banco. Por exemplo, aqui no Sicredi tem funcionário que está no espectro autista, nível 1. E a grande interrogação do autismo é porque ela não tem cara. Uhum. Então, quem vê o Enzo, às vezes acha que é uma criança que está fazendo birra, que é uma criança desobediente. Isso no pai e na mãe dói demais, porque... não existe um carimbo de autista. Uhum. Diferente da gente conhecer uma criança que tem a síndrome de Down, por exemplo. Você olhou o rosto, você sabe que ela tem síndrome de Down. O autismo, 0. Então você fala, mas que menino sem educação, o menino tá se jogando, o menino tá dando birra. E o olhar já vai direto para os pais. Exato, como se o pai fosse... Um menino não sabe... Um pai desse não sabe educar uma criança dessa. E no autismo, como tudo interfere no cérebro, qualquer estímulo é diferente. Tipo, eu tô te olhando aqui. Se o Enzo estivesse aqui, ele ia estar olhando na pontinha lá em cima. Então, o foco dele é diferente. Então, o meu conselho primeiro é ter empatia. Saber que, no fim, todos nós somos iguais. Então, talvez hoje é o Enzo que precisa de uma ajuda. Amanhã pode ser o filho da Marjorie. Amanhã pode ser o filho do Bruno, que está aqui com a gente. Entendeu? Então, a gente não tem como a gente saber quem vai ser, teoricamente, atingido pelo espectro autista. Então, se houvesse uma palavra hoje para me deixar, é a primeira ama. Ama incondicionalmente. Porque o amor no autismo ele é vital. Eu costumo dizer que o autista ele precisa de 2 suportes, paciência e amor. Porque todo dia você vai ter que repetir o processo. Todo dia você vai precisar fazer aquilo de novo. Ele pegou a colher hoje pela primeira vez. Amanhã você vai precisar pegar ele com a colher a segunda. Ele falou, eu vou precisar falar pai, e ele repetir pai inúmeras vezes. Então, se eu não tiver paciência e se eu não amar, não tem como cuidar. E para o pai que recebeu um diagnóstico agora recente, eu vou ser bem sério. Primeira coisa, viva o luto. Vai doer. Pode chorar. Chora. Se isola se for preciso, mas entende que você vai precisar se reconstruir como pessoa e ser um novo homem e uma nova mulher. Porque a partir do momento que existe o diagnóstico, é como eu disse, a expectativa é que a gente vai, que eles fiquem. Então, o papel como pai é de tentar dar um mínimo de suporte e de qualidade de vida para eles. Ainda que na escassez do recurso financeiro, busque informação. O Instagram hoje está aí, o YouTube está aí, o TikTok está aí. Então, nessas redes sociais hoje tem conteúdo vasto sobre isso. Ainda que eu não tenha condição de pagar um psicólogo, que hoje é um dos braços, né? O Enzo, por exemplo, a psicologia trata o aspecto emocional e socioemocional. Como ele vai reagir com as outras pessoas. A TO falar como ele vai pegar uma xícara dessa, vai dar agonia, não vai dar? Pra vocês terem ideia, o Enzo não bebe água num copo normal. O copo normal com água para ele é um negócio evasivo. Então eu tenho que dar água num canudinho. O canudinho, para ele toma água. Sem o canudinho, dificilmente ele toma. Então o grande conselho é ame, tenha paciência. Recebeu o diagnóstico, vai sofrer o luto, entende que você vai precisar se reconstruir. E para você que convive com alguém que tem
um filho, um tio, alguém no espectro autista, apoie. Dá o bracinho lá e fale, ei, você tá precisando conversar? Às vezes o que eu preciso, e olha que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, às vezes a única coisa que eu preciso é de alguém me dar um abraço. Você fala, mas como assim? Você é carente? Pode ser, se você interpretar que seja uma carência, amém, que seja uma carência. Mas a gente precisa, às vezes, só de dar um abraço em alguém e falar, obrigado por você ter me abraçado. Você não sabe como é que foi meu dia, você não sabe o que eu passei. A gente passou 3 anos com o Enzo dormindo menos de 3 horas por noite. Imagina, você ficar 3 anos e seu filho dormir 3, 4 horas por noite. Então, você não... Acaba que você chegava e todo mundo te olhava e falava, você tá com depressão? Não, irmão, eu tô um filho no espectro autista e minha vida mudou toda por causa disso. Então, em resumo, até porque eu falo muito, amar, cuidar, ter paciência. Se teve o diagnóstico, sofre o luto, tem alguém perto, seja apoio. E como eu disse, né, desconstrói a crítica e reconstrua amando, porque um dia você também pode estar passando pela mesma situação. Muito bacana, foi muito esclarecedor. Uma pena que o tempo passe rápido, porque daria pra gente ficar aqui horas falando. É um assunto muito vasto. A gente quer mais uma vez agradecer a tua presença. Quero agradecer o apoio da faculdade Sobresp, que providenciou todo esse momento, né, através do professor Uriel. Aos outros participantes do grupo que deram suporte na questão de conteúdo e de pesquisa e busca. Nós temos uma equipe maravilhosa. E também quero agradecer ao Léo Ribeiro, que nos apoiou com o estúdio. E nós temos agora, a partir de amanhã, outras publicações, vão ter os outros episódios. A gente quer muito contar com você, que você se inscreva nesse canal, que você curta, compartilhe. Os arrobas, as informações vão estar aqui na descrição. E muito obrigada por participar com a gente desse momento. Foi muito especial. Eu quero agradecer muito, porque você esclareceu muitas coisas que as pessoas têm preconceito, sabe? Sim. Tem muito preconceito. E esse podcast vai ser muito bom para poder conscientizar as pessoas. Agradeço muito. E eu agradeço vocês duas, Léo, Bruno, primeiro pela oportunidade, como eu disse, que não seja uma iniciativa só do campus universitário, que vocês tenham a iniciativa. A Tanise é uma pessoa muito comunicativa, você também está desenvolvendo isso, que se perpetue, porque a ausência de conhecimento forma um monte de gente ignorante. E a partir do momento que a gente tem conhecimento, a ignorância passa a ser uma opção. Então, que isso tenha continuidade. Parabéns para o Uriel, que é um grande amigo também e é um fera sobre o assunto, né? Um expert. E sempre que vocês precisarem, contem comigo. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada.